Andar não é meditar. Colocar um fone no ouvido e ouvir uma música e ficar em silêncio não é meditar. Isso ajuda o teu processo de aquietação da mente, mas não é meditar. Meditar é silêncio absoluto, conexão entre tua mente, teu corpo, tua intenção, a tua auto-entrega fervorosa de você não suportar mais essa personalidade. O grande conflito, nosso conflito, o conflito do ser humano, desde que ele nasce, é que ele vai perdendo a essência dele. Ele vai se tornando outra coisa. Ele vai deixando para trás aquela alegria da infância, aquela alegria genuína de nós mesmos, e vai criando um personagem a partir desse querer e não querer, dessas inclinações externas, da cultura vigente, de tudo aquilo que vai inclinando a construção desse personagem. E de alguma maneira, ao longo da vida, você está sempre tentando se descobrir. Mas como você não sabe o caminho para essa autodescoberta, para descobrir quem você é hipnotizado, você é inclinado a se reconhecer através daquilo que acham que você é. Um subterfúgio, um gatilho para que esse ego, esse guardião da tua individualidade exista. Ele existe através da tua personalidade. Ele ganha vida através dessas identificações. E por que não adianta até onde você vai, o que você conquista, o que você deixa de conquistar, perenamente falando, você nunca está satisfeito. Você acha que é algo, você acha que é uma condição, você acha que é uma meta específica, embora ela sempre troque, embora ela se alterne. Mas uma vez que você chega nessa meta específica, que você mesmo traçou para você mesmo, esse prazer, esse senso de satisfação, ele vai embora. E não há completude de uma maneira perene. E então o ego cria, se você não conhece esse impulso, e provavelmente não, se você não estuda especificamente as leis da existência contidas nas cartas de Cristo, você não sabe, então a tua interpretação do ego, ela já é distorcida. Mas esse ego, ele cria novas metas, novos objetivos, novas distrações para tentar te completar, para tentar criar essa satisfação que você teve em momentos do passado. Isso é uma roda cíclica, isso é um movimento que não para, até que você fique em dúvida ao longo desse exercício, dessas experiências, e comece a se questionar. O que eu quero? Porque eu já fiz isso, já conquistei isso, eu sou isso, as pessoas me reconhecem, me bajulam, ou do contrário. Não importa. O que os outros acham de você tem mais significado
para o que elas estão buscando do que necessariamente daquilo que você é. E sempre que a gente não está bem nesse processo, não está bem nesse ambiente, o ego vem, esse impulso de atração e repulsão, impulsiona você a manipular esse externo, a modificar aquilo que não está te fazendo bem. Mas veja, esse senso de contentamento é interno. Então, o ego tenta manipular, modificar o externo para que esse senso interno modifique. Mas esse senso interno de inadequação vem exatamente de não reconhecer o teu eu verdadeiro. E então a gente chega no ponto que você tem que aprender a lidar com o eu, com esse eu da imagem do espelho, com esse eu que todo mundo fala quem você é, mas ninguém sabe. E você se reconhece nessas opiniões, sejam elas quais forem. E então você percebe que você tem que fazer um caminho inverso. E nesse ponto começa o grande deserto do ser humano. Esse deserto, num sentido figurado, de autoinspeção, de autoinquirição. E então ele tem que desconstruir tudo aquilo que foi criado ao longo de toda uma vida. Por isso é um processo muito, eu vou repetir a palavra, ele é muito desconstruidor, muito impactante. E há que ter a quantidade de experiências necessárias para que isso aconteça. Você tem que estar nesse momento. E quando começa isso, você precisa do conhecimento correto, você começa a rivalizar com esse eu da personalidade. Por quê? Porque esse eu verdadeiro, essa tua identidade genuína, ela já tem tudo que você está procurando aí fora. Absolutamente tudo. Então esse contentamento, ele começa a vir, essa sensação de plenitude começa a renascer, brotar, né? Porque a semente sempre esteve lá. E entra em conflito com essa personalidade que você se apresentava ao mundo. Uma máscara, né? Que você se apresentava ao mundo. E então, existe um conflito interno dessa rivalização, desse eu maior com esse pequeno eu. E não bastasse isso, existe uma rivalização com o ambiente, com o círculo de relacionamentos com o qual você tinha. Porque essas pessoas começam a te achar estranho, porque elas não se relacionavam com essa pessoa que elas estão vendo. E essa não coincide com as expectativas delas. Ora, esse contrato, inevitavelmente, ele está sendo rompido. Porque aquela personalidade anterior tua, porque agora ela está em conflito, pelo menos em algum grau você já não é mais ela, não atende aquelas expectativas e não coincide com aquele círculo de relacionamento do qual você tinha. E então há uma ruptura, inicia uma ruptura nesse processo. E então, não só nos relacionamentos, mas com as tuas atividades, com os teus hábitos, com aquilo, com os valores que você tinha perante a vida, e agora eles estão sendo questionados, ou no mínimo estão em conflito com aquilo que você está sentindo e com aquilo que você está percebendo da vida. E então, essa pseudo-vida que você vivia, essa realidade particular, ela começa a desmoronar. O teu castelo de areia começa a ruir. E todos são, porque o processo é o mesmo para todos. Isso é intrínseco às leis da existência. Isso é intrínseco
a tua vida, a tua experiência de vida. Essa dualidade intrínseca do ser, ela existe, quer você acredite ou não, quer você concorde ou não. Em um momento adequado, você começa a aprofundar nessa realidade e reconhecê-la. Nesse ponto em diante, seja bem-vindo. Agora você está no caminho espiritual, que é o fundamento daquilo que você chama de material, desse corpo, dessa vida que você carrega, de tudo aquilo que você chama como real. O espiritual é o fundamento disso, é a base disso, é o granito disso, é o alicerce, é a essência. Para hoje e para sempre. Bom, seus problemas não acabaram, eles apenas iniciaram. Mas pelo menos agora você está numa direção real, numa direção verdadeira, numa direção de reconhecer a tua consciência e aquilo que você é, nesta vida e para além dela, e antes dela. E eu me dirijo a esses caminhantes, porque do contrário esse diálogo não será saudável, não será aceitável e não será reconhecido. Normal, isso é natural. Bom, se os problemas começaram, por que eles começaram? Porque essa rivalização, ela tem graus, ela tem um tempo de maturação, um tempo de... Você tá, é como uma criança que está aprendendo a andar, né? Você está começando a andar de fato agora, com as suas próprias pernas, e não refém de impulsos adjacentes, de impulsos internos que te direcionam, que fazem você escolher sempre em causa própria, em algum grau, de maneira egoísta, egotista. E uma frase, nós não sabemos o que é bom, só sabemos o que é bom para nós. E então você começa a reconhecer essas sombras das quais o teu ego estava te protegendo e te colocava como uma pessoa boa, como uma pessoa que não tinha nada a ser corrigido, a ser adicionado, a ser consertado. Bem, nesse momento você percebe que há muito a ser feito. E as sombras acabam surgindo. Esse é o teu deserto. Esse é o teu deserto de reconhecer em si mesmo essa dualidade. Enxergar as sombras e perceber a luz em si mesmo. É um processo muito gradual, eu não posso quantificar o tempo, isso é muito particular de cada um. Se eu colocar aqui, a menos colocar o tempo que foi para mim, eu vou estar sendo incoerente, porque é um processo interno. E isso pode demorar pouco, pode demorar algum tempo, pode demorar muito tempo, ou pode não acontecer. Pode ser que esses impulsos tenham encapsulado a tua consciência e você não consegue mais reagir. A tua mente ela tá num grau de infalibilidade, onde nada mais é adicionado a ela. Você tem convicção absoluta do que é certo e errado, daquilo que a vida lhe oferece, daquilo que é impossível, dessa tua individualidade desconectada desse ser que você chama de Deus. Então, nesse momento não é possível, por isso a reencarnação é um fato da existência e ela tem que existir para que esse processo gradual da consciência ocorra. E voltando para esse buscador, o conflito dele apenas começou. Apenas começou. Mas as provas estão ao longo do caminho. Elas são muito semelhantes porque o caminho é único, é um só. É um caminho de retorno, de reconhecimento do teu próprio ser. E o teu castelo, como eu falei, ele começa a ruir, esses valores começam a se inverter. E você passa a ter um senso de solitude que te conforte, que te preenche, de fato. Não é uma distração, é um reconhecimento. E então, essa
essas distrações externas, e não é um julgamento, elas acabam se tornando mais desnecessárias. Você se contenta mais com menos, você está em paz consigo mesmo. E o conflito ele é tão dinâmico que nesse processo você pode habitar em dois mundos, né? Você está tentando se agarrar àquela tua personalidade, você não quer algo em você, não quer se libertar dela ainda. Você está muito identificado, né, com tudo que essa atividade ao longo da vida criou. E o teu eu maior está te esperando de braços abertos, o teu ser, para que você se reconheça. E essa força é muito mais forte do que essa atividade de atração e repulsão do ego. Muito mais forte. Ainda que esses impulsos tentem se agarrar, veja, é teu ego sendo, de alguma, não de uma maneira integral, mas num grande grau sendo descartado. Se tornando um passageiro nessa grande jornada. Ele sai do volante, como como esses impulsos que estavam dirigindo a sua vida, e agora não mais. Esse vídeo de hoje eu quero fazer, ele já tá com um tempo já quase esgotado. Eu queria só te falar para você que está nesse processo, tenha paciência, tenha calma, medite muito, se internalize, curta o teu deserto. Ele é fenomenal, ele tem revelações maravilhosas para você. De alguma maneira eu também estou nisso. Eu já passei uma parte muito forte, mas eu percebo, eu estou compartilhando um cenário da caminhada. Para você que está acontecendo isso, você vai compreender. Do contrário, isso aqui parece conversa de maluco. Persevere. Medite em absoluto silêncio. Absoluto silêncio. Andar não é meditar. Colocar um fone no ouvido e ouvir uma música e ficar em silêncio não é meditar. Isso ajuda o teu processo de aquietação da mente, mas não é meditar. Meditar é silêncio absoluto, conexão entre tua mente, teu corpo, tua intenção, a tua auto-entrega fervorosa de você não suportar mais essa personalidade. Em algum grau de você não conseguir, aqui como uma figura de linguagem, de você não conseguir mais se olhar no espelho. E você quer reconhecer essa solitude, essa tua... Aqui é só uma palavra, se você não estiver no caminho. Essa tua alma, esse teu ser, que te coloca numa condição de êxtase, sem condição externa nenhuma. Ora, que força é essa? Que te dá clareza, que te dá paz, que te dá sabedoria. E é interno. Ora, todos nós queremos mergulhar nisso. Mas isso é tão refinado, é de uma sutileza tão grande, que não pode ser reconhecido diante das distrações do barulho mundano. Persevere. Um abraço.